Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Henrique. Vou apresentar o Henrique, vamos fazer uma conversa sobre esse ex-aluno formado no design no Mackenzie em 2004, né? Só um segundo. Formado no Mackenzie em 2004, é um dos alunos que perseguiu essa área de animação desde a sua graduação, e que depois de formado perseguiu uma carreira profissional de super sucesso, tem uma produtora, está com uma produção incrível em mídias sociais, em anúncios de TV e assim por diante. Então, Rick, super bem-vindo. Eu vou começar pedindo para você se lembrar um pouquinho do percurso da faculdade, como você chegou a se interessar por animação, por computação gráfica. Por que você entrou no design em primeiro lugar, né? Então, vamos começar assim. Por que você entrou no design? O que te atraiu no curso de design, o curso de design no Mackenzie em particular, e no curso de design, o que te atraiu para essa área tão específica, né? Então... Quando eu estava no colégio, eu sempre gostei de desenhar. E eu sempre tive uma vontade muito grande de aprender a fazer design de produto. Eu queria trabalhar com embalagem, achava que trabalhar com embalagem, ergonomia é a coisa mais legal do mundo. Aí comecei a procurar, e sempre fazia desenho à mão livre, só que meus desenhos nunca eram dos melhores. Eu lembro que nas aulas de desenhos, ficava entre lá bem no meio para baixo, mas eu queria trabalhar com algum tipo de animação ou com design de produto. Aí eu achei o curso do Mackenzie. Eu prestei só Mackenzie, Unesp e em Londrina. Aí na Unesp eu peguei lista de espera, daí a hora que o Mackenzie liberou, esqueci todo o resto, eu fui para o Mackenzie, porque São Paulo, lá da minha casa, e todo mundo que eu conhecia que estudou no Mackenzie acabou seguindo por um lado, teve uma carreira boa. Metade da minha sala continua na área de design é bem difícil, mas metade da minha sala pelo menos continua trabalhando com design de alguma forma hoje em dia. E por que eu fui para animação? Comecei a fazer as aulas lá de desenho, vi que tinha curso de animação, a gente já teve a aula no After Effects 5, acho até que foi o senhor que deu o After Effects 4 ou 5 After Effects fui eu. E foi justo no primeiro mês que eu comecei a procurar estágio. Aí, naquela época, não tinha esse negócio de mandar e-mail procurando estágio, né? Então, você tinha que pegar a sua pastinha, fazer um passe-partout bonitinho com seus desenhos e gravar numa fita o que você já fez de filme. Não tinha nada de filme. Aí, eu comecei a procurar produtoras perto do Mackenzie. Aí, eu achei lá o endereço da Black Maria, que era perto na Paulista. Fui lá entregar a pasta. Aí o cara falou, mas eu não quero saber de desenho, eu quero saber de animação. Você fez? Eu falei, não, nunca fiz. Ele falou, quer aprender? Eu falei, quero. Ele falou, tá bom, então você vai trabalhar aqui 3 meses de graça, eu vou te pagar transporte e almoço. Se você evoluir, a gente segue no trabalho. Se você não evoluir, você fez um estágio de 3 meses, cumpriu sua carga horária e eu vou te pagar comida e transporte. Aí, daí... Naquela época, o estágio era de graça, não tinha o que fazer. Hoje em dia, eu não tenho coragem de contratar estagiário de graça. A gente paga salário, paga vale transporte, vale refeição, tudo bonitinho, porque eu achava um absurdo. Mas foi o que eu fiz e o jeito que eu achei de entrar na área. E quando começou o semestre que teve a aula de After Effects, foi quando eu entrei na área. Aí eu comecei a aprender, eu aprendia durante o dia e treinava durante as aulas. A gente também teve aula de edição com Premiere na faculdade. Eu achava que muitas coisas não iam servir, mas, na verdade, muita coisa da faculdade ajudou muito, desde a aula de perspectiva
até na hora que a gente começou a produzir filme, as aulas de plástica lá que a gente tinha que produzir, fazer um monte de traquitana, ajudou muito, tudo. Marcenaria também deu uma... que a gente acaba aplicando tudo na produção. Na produção, hoje em dia, não tem mais aquele glamour que tinha antigamente, que todo mundo cada um tinha uma função. Ainda mais agora, depois do Covid, antes do Covid, a gente entrava num set de filmagem com 25, 30 pessoas. Hoje podem 10. Sim. E aí, assim, voltando ao negócio de animação, eu fiquei uns 4 anos na Black Maria, fazendo comercial de supermercado. Eu fazia o comercial do Big, que virou Walmart depois. Ah, sim. Eu ficava todo dia trocando o miolo de oferta, produto e preço. Tinha que fazer 5 filmes por dia. Saí de lá, ganhei uma proposta, porque deu também lá, o dono era muito de pós-produção, o Afonso Poiati. Ele é o diretor, hoje em dia ele é diretor da Globo. Ele dirigiu Ilha de Ferro ano passado e fez aquele filme Dois Coelhos. Ah, sim, sim. Aí ele veio da pós-produção, então eu e ele, a gente fazia muito 3D, ele me pagava curso de 3D, a gente foi crescendo, aí chegou uma hora que eu queria seguir mais para a área de animação de personagem. Aí uma produtora que fazia o boneco da Vivo me chamou para ser exclusivo deles, para fazer o boneco, eu fazia o boneco da Vivo de freela para esses caras. Henrique, isso ainda na faculdade ou já tendo saído? Cara, 1 ano e meio depois da faculdade. Tá. Porque os 2 últimos anos da faculdade eu trabalhei na Black Maria. Eu ficava lá fazendo motion durante o dia, edição, editava muito comercial. E às vezes depois da aula eu voltava para fazer freela lá dentro mesmo, que era quando eu precisava ganhar dinheiro, não trabalhar de graça não dava. Aí eu voltava para a produtora para fazer uns freelas e para fazer trabalho com cachê. Durante a época da faculdade tanto é que o meu TCC eu queria ter entregado uma animação toda perfeita, acabou sendo quase só um animatic. Foi bem difícil conseguir conciliar o trabalho com o TCC, mas foi. Eu lembro, eu sei quem era o seu orientador. Você lembra que eu acho que no último mês a gente pegou um projeto grande, eu fiquei quase uma semana sem dormir, eu achava que eu não ia nem passar, porque eu não ia conseguir entregar o negócio, eu queria refinar a animação, fazer melhorar o processo, mas foi. Eu tinha ali muda da faculdade comparando a faculdade com o mercado, muda esse tipo de pressão na vida da gente? Não. Na verdade, a pressão aumenta um pouco mais porque, assim, se você não passar na faculdade, você tem mais 6 meses para fazer. Agora, no trabalho, se você não passar no trabalho, se você não entregar o projeto, você perdeu o emprego e provavelmente, no meu caso, hoje em dia, eu perco o cliente. Sim. Um cliente que não volta, você perde. Nunca mais. Você está ferrado. Aí, depois disso, eu fiquei lá um bom tempo na BAT. A gente fazia muito bonequinho da Vivo. A gente fazia boneco da Vivo para Young, para África e para Fischer e para DPZ. Quase todas as agências que tinham a conta da Vivo faziam com a gente. E eu passava 8 horas por dia, todo dia, quase animando o bonequinho da Vivo. Então, tudo que você via quase naquela época, ou era eu ou era um cara do meu lado que tinha animado o bonequinho. Ou a gente fazia também bastante coisa para personagem. A gente fez se você for no Museu do Futebol, tem o Ronaldinho Gaúcho fazendo uma embaixadinha, e aí ele chuta a bola para cima, ele vira todo em músculo 3D. Foi a gente que fez. A Globo comprou os direitos, eu não posso falar, não posso botar no meu portfólio, mas como artista eu posso falar que eu fiz. Pois é, você sabe que o Alex Leak, que eu orientei junto com você, né? A gente tinha os atendimentos na escada juntos. Às vezes estava a Lúcia Gambelli, você lembra dela também? Que foi mais para motion graphics, né? Ele colocou, num dos exemplos, está no reel dele, um Tony Ramos de computação gráfica, e a live foi cortada do lado para o YouTube, tive de baixar, editar, tirar fora o trecho, é terrível, né? Cara, a Globo Enfim, é pesado nisso. É parte do pacote. Me diz uma coisa, ainda do tempo de faculdade,
houve algumas matérias que te impactaram, que te facilitaram esse caminho em direção da animação, da computação gráfica? Cara, a gente teve uma aula de fotografia que me ajudou muito a Quito, pensar. Eu não lembro o professor. Bom, enfim, aula de fotografia. A aula de fotografia ela ajudava muito porque a gente começava a pensar em enquadramento. E coisas que eu nunca pensei que a gente ia ter que ver. Pensar em enquadramento de cena. O que é ponto de interesse. A gente, nas aulas que a gente tinha de história da arte, por incrível que pareça, história da arte também me ajuda muito, porque a gente tem muita referência em animação. Muita, a gente sempre pega estilo de animação. Se a gente tiver tempo, depois eu vou mostrar como a gente faz um tratamento hoje em dia. O que é o tratamento? A gente pega e mostra para o cliente a nossa ideia do filme, porque o filme ainda não existe. Então, você sempre pega referências da internet, coisas que você quer mostrar, ou você faz um RAF. Então, sim, isso me ajudou bastante. Hoje em dia, a gente faz muito stop motion. A gente teve aula de stop motion, eu aprendi na faculdade. Eu vou mostrar um filme do Mercado Livre, que eu dirigi com a produtora. A gente fez todo em stop motion, usando a mesma técnica que eu usei na época da faculdade. A única diferença é que hoje em dia os equipamentos são muito mais fáceis. Sim. Naquela época eu tinha que tirar foto, revelar o filme para ver se deu certo. Hoje eu Você tiro a fez foto, ainda com película? A gente fez com uma câmera minha com película. Uau! Heróico, né? E a gente tinha que fazer a revelação e ampliação. A revelação fazia fora, mas a ampliação das coisas a gente fazia no laboratório do Mackenzie. Sim, sim. Não sei nem se ainda tem esse. Tem, tá super bacana o laboratório. A aula de desenho também ajudou muito, que era com... Esse daí tinha dois, que era o Gil Vicente e o Gilbran. O Gilbran, o grande Gilbran, claro. Todo mundo queria ter aula com ele porque ele desenhava para DC. Só que eu não queria ter aula com ele porque eu desenhava mal pra caramba e ele ia ver meus desenhos pra caramba. O Gilbran... Parece, As o aulas do Gilbran Gil Vicente trocava de davam mão para muito. desenhar, né? Ele cansava de desenhar com a mão direita e passava para a mão esquerda e mantinha o mesmo traço, o mesmo estilo. Era uma coisa fenomenal. Isso aí dava vontade de sair da sala quando ele fazia. Porque eu com uma mão não conseguia, ele fazia com as duas. O Gil Vicente era bom de tacar terror na gente, né? Mas era bom porque a gente entendia a pressão. Porque quem fazia o trabalho, mais ou menos, ele falava, todo mundo ia lá, e não, foi a primeira vez que todo mundo expunha o trabalho mesmo ali para todo mundo, atrás da sala V. Aí você lá pendurava o desenho na parede, aí ele falava assim, os nomes que eu falava, tira o trabalho porque está muito ruim, vai ter que refazer. E ele chegava, olhava de todo mundo e falava assim, ó, tal pessoa tira, esses trabalhos estão uma bosta, pode refazer. Deixa eu aproveitar que você falou dessa coisa de mostrar os trabalhos uns para os outros. Como é essa coisa de você compartilhar essas experiências com os colegas, não com os professores, mas com os colegas que estão mais adiante no curso, os que vêm atrás de você, os que se interessam pelos mesmos temas? Me conta um pouco disso. A gente, nessa época da faculdade, eu acabei formando eu não tinha muitos grupos, mas eu acabava formando uma amizade com as pessoas que eram mais ligadas, tipo o Alex Lee, que eu converso até hoje. Sim. A Lúcia está na Argentina fazendo motion. Pois é, né? Ela chutou o balde, foi para a Argentina, fez o mestrado, muito bacana, né? E tem um outro Ela é a que está próxima convidada, aliás. Ela é muito gente boa. Eu tentei fazer um projeto que eu estava lá na Argentina com ela, só que o projeto não vingou. Tinha também o Sauê, que é o Sauê Ferlaut. O pai dele era um designer famoso e ele foi para a Sim, área de... eu fui aluno do pai dele. Esses são os que são mais meus conversas até hoje. Eles fazem... O Sauê se especializou em tipografia. Alguns anos atrás, a gente foi inventar a besteira de montar uma barbearia. Ele que fez o logo para mim. Aí o logo todo em tipografia. E quem mais? E a gente se dava bem, a gente dividia muito. O Alex Lee, ele era todo do projeto
software free. Então, ele fazia tudo no Blender, no Wings, e a gente conseguia ter uma troca boa. Eles sempre tinham boas... que a visão acaba sendo a mesma. Que, como a gente quer entrar naquele mercado, eu não queria entrar no mercado de site ou de programação visual mesmo, de fazer alguma coisa de, sei lá, fazer folder. Isso eu não entendia. Sim. Aí eu acaba me juntando com eles e rolava uma troca muito grande com ele e com o pessoal de um ano para frente. Que eles já estavam mais avançados na edição e eu estava ficando um pouco mais avançado que todo mundo, porque eu trabalhava todo dia. Claro. Então acabava rolando, sempre o vira e mexe, a gente sentava, conversava, mostrava trabalho. Teve alguns, não deveria nem falar, mas alguns a gente trocava. Eles faziam o meu trabalho de folder, eu fazia o trabalho deles de edição. Porque se dependesse de mim, abrir o Quark, naquela época era o Quark, ou freehand, para passar de ano, para passar de matéria, eu não ia passar. Então, nossa, eu me esqueci, isso é do tempo do freehand. Uau! E o freehand dava um pau no Illustrator, não tinha comparação. E diagramação era no Quark. Verdade. Aí, assim, eu apanhava muito, eu montava tudo no Photoshop, entregava para eles, eles faziam o retoque e finalizavam para mim. E daí a gente trocou, que daí eles faziam a mesma coisa. Eles iam lá, filmavam as coisas dele, eu editava e eles entregavam o negócio deles editado. E no After todo mundo queria aprender, então eu tinha que ensinar também. Quando eles não sabiam, eu tinha que ensinar como é que fazia, porque ninguém queria que eu fizesse. Porque o After é das ferramentas mais utilizadas, né? Todo mundo gosta muito. Sim, sim. É a base. É o Photoshop animado, né? Então... essa frase é minha. É isso aí. Mas é literalmente, né? Bota o timeline no Photoshop e você faz vídeo, cinema. Né? Sim, agora tem o Animate. Eu não consegui... lançaram faz alguns anos, eu não consegui mexer ainda. Porque eu não desapego do After. Sim. Tem muita gente que trabalha com os softwares mais parrudos, que são o Nuke, Fusion, tem também o Nuke. A gente tem até uma licença na produtora, só que toda vez que dá algum problema, eu resolvo no After, coisa que os caras não conseguem resolver no Fusion. Porque eu tenho 15 anos desse negócio, então... Pois é. Para mim, se tirar o After, eu não entrego nenhum trabalho. E bastante coisa de teoria de cor. A gente está agora falando disso, a gente lembra bastante, porque tem correção de cor no cinema, que a gente faz nas cenas. E isso dá muito trabalho. A gente está entregando o filme de Americanas agora, que vai ser do Dia dos Pais. Não, primeiro do mercado. A gente está fazendo um filme do mercado que a cor da marca tem que bater certinho em todos os monitores. Só que, claro. Como que você faz para um negócio que foi impresso, que é tinta, ter o mesmo tom numa câmera, você não tem o controle da luz? Verdade. Você tem que compensar isso depois na pós-produção. Então, a gente faz a iluminação, abre um programa que chama DaVinci, que é o melhor de colorização, correção de cor, e fica uma semana para chegar na cor. Uma semana. Esse eu não sei se eu vou ver aqui. Se ele já entrou no cinema, na televisão, eu mostro aqui também como é que ele foi, como é que ele ficou. Porque eu não sei se ele entrava hoje ou amanhã na TV, ou do mercado da Americanas. Se alguém ver, foi esse que a gente fez. Bom, ok. Então você se forma, quase não se forma, porque trabalhava demais e estava difícil fechar o TCC, mas fechou. Nós fizemos sua banca. Quem que estava na sua banca? Tinha eu te orientava, né? Quem mais estava? Eu acho que estava a Arlete, aquela de desenho geométrico ou perspectiva. Arlete, não, acho que não era Arlete, não vou me lembrar o nome dela agora também. E tava, okay. Eu acho que e tinha um professor de fotografia, sem ser o que tinha, era uns cabelinhos brancos, mais novinho. Eu esqueci o nome dele. Me pegou também. Faz um bocado de tempo, né? Henrique, ok. Eu me lembro a gente conversando nos atendimentos, a gente fazia os atendimentos em grupo, porque os temas eram muito próximos, né? E
eu me lembro que tinha essa sensação de que a troca de experiência entre vocês era mais valiosa do que orientações ou... Claro, a gente tinha de controlar um pouco o formato do trabalho acadêmico, isso é o principal da orientação, mas vocês trocavam muita informação entre vocês. Eu me lembro de você comentar que o seu projeto era ter a produtora, que você achava que sem ter a produtora você não ia ter autonomia, você não ia ter alcance no mercado. Quanto tempo demorou depois, quando você se formou, para ter a produtora e ela decolar? Olha, eu demorei 5 anos. A produtora abriu em 2009. Eu formei em 2000, foram 5 anos, porque eu queria conhecer todas as áreas da produção. Então, Por eu onde você sempre foi durante esses 5 anos? Aonde você trabalhou? fiquei na Black Maria um tempo. Daí eu fui para Bate Produções, que era só animação e só personagem. Sim. Aí eu fui para uma produtora de live action que chamava Spectros. O que eles faziam? Eles faziam tudo que era de Volks. E eles tinham um negócio que eu queria aprender muito, que naquela época eles faziam transmissão ao vivo pela internet. Uau! Aí A vapor. cara, e me ajudou muito a parte de varejo, porque eu aprendi a fazer rápido os processos. E aí lá a gente tinha que fazer o quê? A câmera ligava numa mesa de corte, e a mesa de corte era ligada num PC que encodava em Windows Media Player para mandar para todo mundo. Só que você via do tamanho que você vê, menor que a tela do celular hoje. E a cada 10 dias ia lá o presidente da Volks, o vice-presidente de marketing da Volks, que hoje é o presidente da Gol, aquele Paulo Kakenoff. E esse Kakenoff ficava batendo papo com ele sobre... Ele falava das coisas dele, que era barco, avião, coisa de gente rica com 40 anos, e eu falando de edição. Toda semana ele ia lá, ele era o mais humilde, sentava e conversava, e eu fiquei aprendendo produção, as coisas de produção que podem dar erro no dia a dia. Porque, assim, a hora desses caras é muito cara. Aí eles chegavam lá e falavam, tem 2 horas. Eu vou mostrar isso e vou mostrar isso. Então, tudo tinha que estar certo. Se deu errado, o cara perdeu. Um dia a gente teve que botar uma Kombi e mostrar como que tirava o banco da Kombi. Só que a produtora que eu trabalhava inteira tinha 10 pessoas. E quem que sabe desmontar a Kombi? Ninguém. Aí quem teve que aprender a tirar o banco da Kombi fui eu. E a gente entregou, e como não podia aparecer, o que eu fiz? Eu gravei um stop motion de como tirar o banco. Aí eles quiseram fazer isso para todos os carros que eles iam entregar. Eles acharam demais fazer isso aí em stop motion. Eu fazia a saidinha do banco, fazia toda a entrada das rodas. Eu falei, pô, eu vim aqui para aprender produção, estou ensinando stop motion, mas fiquei lá uns 2 anos, daí depois eu fui ser freelancer. Daí eu fiquei de freelancer, daí eu rodei bastante o mercado. Fiz bastante, só que sempre muito mais voltado para motion e animação de personagem. Eu ia para alguma coisa de produção, via alguma cagada na produção, alguém me chamava para finalizar o filme. E daí eu tenho um amigo que a gente é amigo desde os 19, 16 anos, e ele trabalhava como editor. Ele trabalhou em outras produtoras. Aí um dia eu falei para ele, viu, tá na hora da gente montar a nossa, fazer as coisas do nosso jeito. Então, a gente não vai ficar, a ideia não é ficar rico. Se você quer ficar rico, não vai para produção de filme, ou você tem um talento muito grande. Você não fica rico, mas você consegue sobreviver bem e ter uma qualidade de vida boa. Hoje tem pessoas que eu contrato de freelancer promotion que me cobram R$ 8.000 uma semana de trabalho. Uau. Do mesmo jeito que tem gente no mercado que me cobra 1.000 a semana, conforme vai do talento e da qualidade de entrega da pessoa. Claro. Mas a ideia era só não deixar acontecer na nossa produtora o que acontecia com a gente. A gente falava assim, cara, nunca vai acontecer de um estagiário trabalhar de graça. Não. Eu não vou ficar até 2 horas da manhã, o cara não vai ficar até 2 horas da manhã comigo aqui sem comer ou sem ir embora de táxi, porque eu tinha que ir embora de ônibus 2 da manhã. Aí a gente ficava assim, as coisas que a gente não queria passar, a gente fez para os outros não passarem. Aí tem as coisas do tipo, pô, ninguém consegue ser CLT, é tudo por contrato de PJ, quase.
Só que o que eu faço? Eu dou tipo um aviso prévio. Eu pago férias para todo mundo e um aviso prévio. Se eu sei que eu não vou ficar com a pessoa mais um mês, eu falo para eles, ó, tá encerrado hoje, você não precisa vir esse mês, e mês que vem eu pago mais um salário, que é o tempo de você se recolocar no mercado. Perfeito. E aí, ainda tem a parte boa que, assim, como eu vim do operacional, quase todos que trabalham comigo falam assim, ah, você tá tudo certo, você também, você é dos nossos, você sabe editar, você sabe fazer. Então, isso ajuda bastante. E para o produtor decolar, demorou uns 3, 4 anos. Uns 3 aninhos, 4, porque o mercado é muito... Não basta saber, tem que conhecer gente. Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Assim, o que é importante para quando você se torna uma produtora? É análogo a um estúdio de design, de qualquer maneira, mas quais são os pontos importantes para um negócio dar certo? Sabe? Primeiro, você tem que entender do que você está fazendo. Porque eu uso até de referência quando eu fui montar a barbearia. Era uma ideia minha, do meu sócio antigamente, montar um barzinho, um espaço para a gente poder chegar lá, beber, tomar uma cerveja, discutir sobre outras coisas, ver futebol. E aí começou essa onda de barbearia. Eu falei, pô, é isso. Eu fui me aventurei num negócio que eu não conheço, deu errado. Aí, na produtora, assim, você tem que entender do que você está vendendo. Você não pode vender um negócio ou ter um negócio de uma coisa que você não entende. E saber que você vai trabalhar final de semana. Quando você fala assim, eu quero ter meu negócio para ter mais tempo, você não tem seu negócio para ter mais tempo, você tem seu negócio para ter menos tempo. E você trabalha muito mais porque é o seu nome e o seu negócio que vai para o saco. Se você atrasar um salário, cara, você pode ser o cara mais legal do mundo. Mas o cara vai querer o salário dele ali toda semana, todo mês, sem choro. Natural, né? Não, assim, o empresário não é carrasco, mas também não é santo. Então tem que Captação de clientes. captação de clientes. Cara, qual que é a parte mais difícil no começo? Como que funciona hoje em dia? Tratamento. Tratamento é assim, eles equalizam o preço e todo mundo manda o seu tratamento, a sua ideia. É a concorrência. A melhor ideia leva o filme. Se você quiser, eu tenho 2 tratamentos que eu separei aqui, que a gente pode mostrar, que é de motion. E eu não ganhei. Eu fiz um pro Banco Original. Eu não ganhei esse do Banco Original. Compartilha. Aí, porque eu fiz a parte mais simples. Eu só fiz a ideia e mandei pro cliente. O concorrente foi lá e já mandou animado. Ah, eu não consigo compartilhar. Você Aí. já... Tenta aí. Agora foi. Olha só, vamos por esse aqui. O que é isso aqui? Primeiro de tudo, a gente apresenta a produtora, faz um texto básico sobre ela. Na segunda página, a gente faz o link para o repertório e a gente manda tudo por PDF. Não pode ser muito pesado, porque são várias empresas mandando. Sim. Aqui a gente introduz a nossa ideia do filme. O que a gente pensa, porque a ideia do filme eles chamam de all type. All type é só texto. Não pode ter foto, não pode ter ícone, ícone pode, mas não pode ter nada de foto ou imagem em movimento. E aí a gente fala sobre a locução, o estilo de voz que a gente pretende, se a gente pega um locutor masculino, um locutor feminino, esse tipo de coisa muda muito na história do filme. Aí a gente desenvolveu o roteiro, a gente sempre separa, do lado esquerdo áudio, do lado direito imagem. Aí, em vez de mandar só ideias, mostrar um estilo que a gente queria, a gente montou um storyboard do filme. Que a ideia do filme é mostrar que o original é um filme 100% humano no Covid e as coisas que ele estava fazendo para melhorar o dia a dia dos clientes e dos funcionários. Eles deram 90 dias para pagar a primeira parcela
Eles dão um empréstimo protegido para a pessoa se recolocar no mercado quando ela perde o emprego e dão renegociar dívida, tudo em 90 dias. O desafio da gente é deixar isso legal. Como que a gente está passando um monte de informação técnica que está falando sobre dinheiro, que é renegociação de dívida, recolocação de mercado, e você tem que prender a atenção do cara nos primeiros 5 segundos. Sim, sim. Senão ele não assiste o resto do filme. E a gente fez um storyboard completinho mostrando como seriam as animações e a assinatura do filme. Vocês trabalham com Animatic nessa etapa? Separei aqui um Animatic para mostrar para vocês. Pergunta do Quito, você deve se lembrar do Quito, né? O grande periquito. Cara, será que foi o Quito que estava no... Não estava. Ele estava, acho que na do Sauê. Ah, sim. Aí, o que a gente faz? Ó, esse aqui é um que a gente faz de... Pegar o que eu tenho que botar a outra tela. Ok. Esse aqui é o filme que a gente usa como referência para mostrar como funcionava, como que a gente queria a dinâmica da animação. Esse filme a gente usou para prospectar clientes. A gente tem o nosso banco de contatos, aí a gente encaminhou todos os filmes para todos os e-mails. A parte de prospecção, aquilo é como a gente apresenta. Só que a parte de prospecção é a parte mais difícil do negócio. Porque você tem que chegar no cliente sem ser invasivo e você também tem que mostrar segurança e não pode ser nem muito sério, porque a gente não está vendendo seguro, não é advogado, e também não pode ser muito despojado, porque senão a gente não passa credibilidade nenhuma. Claro. E na nossa área o pessoal confunde muito. Desde quando o cara sai muito em festa, fala que esse cara não quer saber de nada, ele só gosta de farra. Se ele expõe muito a vida dele como festa, ele não presta. Agora, se ele não posta nada, que ele não sai, ele também não vive a vida, então ele não tem referência para trabalhar. Complicado. E a parte mais complicada disso tudo é assim, você tem que estar nos eventos do mercado. Você vai no Festival do Clube de Criação, você vai no Rio 2C, tudo que for, você vai no Festival Wave, você tem que estar lá para as pessoas lembrarem de você. Ou para conhecer pessoas, porque às vezes que nem aqui, a gente está conversando, de repente uma pessoa se interessa pelo meu trabalho e começa a conversar. Lá é a mesma coisa, todo mundo vai lá para bater papo e acaba fazendo networking. E essa é a parte difícil do networking, como não saber esse meio termo, da hora que você leva pro tô vendendo a minha empresa e da hora que eu tô sendo o Henrique que está conversando com todo mundo, sendo gente boa, fazendo contatos, mas não parecendo que está fazendo contato. Isso tem que ser muito sutil. E é onde muita gente pesa a mão, erra e acaba queimando a empresa. Sim. Hoje em dia... Pode falar. Me diz uma coisa. Eu vou tentar apontar uma possível conexão entre aprender a fazer projeto na faculdade. Eu estou pensando na matéria de projeto mesmo, que é o eixo principal no design. O quanto dessa experiência de fazer projetos, mesmo projetos que não sejam exatamente sua área, aparece agora na prática profissional, na concepção dos filmes e assim por diante? A gente aparece em todos os projetos que a gente tem, porque as primeiras coisas que você tem que aprender, quando você trabalha em grupo, você tem que gerenciar pessoas, gerenciar a equipe e o seu tempo. Você tem que, na nossa época, a gente tinha que fazer tudo em passepartout. Então, hoje, quando eu apresento um tratamento, eu estou, graças a Deus, que eu não tenho que mais fazer no papel. Que hoje em dia eu faço no Keynote ou no PowerPoint e jogo tudo ali e a gente faz tudo no Photoshop.
Sim. Isso a gente aprendia muito, a gente usa muito, porque quando eu vou num cliente, há 5 anos atrás, eu ainda apresentava coisas no cliente impresso no Passepartout. Tinha que ir lá com a pasta bonitinha. Você faz... A gente usa o processo completo que a gente tinha na faculdade. Desde a concepção, que a gente fazia o brainstorm lá para decidir o que ia fazer, até a entrega no Passepartout. O planejamento das entregas, o cronograma. O cronograma é uma das coisas que a gente mais sofre hoje em dia. Todo mundo quer o negócio para hoje e não tem tempo, mas a gente usa muito. Então, o Quito está aqui comentando que em banca de TCC ele estava no do Sauer, né? Mas não na tua. E ele aproveitou e perguntou como você faz com as redes sociais da produtora. Elas são uma ferramenta de venda, uma ferramenta de prospecção? Cara, a ferramenta dos dois. Porque, assim, a primeira coisa que as pessoas procuram é saber se a sua empresa está, ou se a sua marca, assim, quando eu era uma marca pessoal, que era o Henrique, eu tinha que ter um Vimeo, um YouTube e um site. Hoje em dia, quem não tem Instagram não aparece. Você tem que ter pelo menos uma marcação, uma presença digital, mas todo criativo, todo cliente procura você no Instagram e no Facebook. LinkedIn, só empresas mais grandes, maiores, vai falar o português correto. Só as grandes empresas procuram e você tem que ter presença lá também e postar constantemente. Mas o Instagram serve para quê? Para postar coisa autoral, trabalhos que a gente faz para cliente, trabalhos que são de destaque. Porque se eu puser tudo, tem muito trabalho que a gente faz que não ele mais joga contra o meu portfólio do que realmente acrescenta. Só que são esses que pagam conta. Claro. Durante 3 anos eu fiz o vídeo que fazia... Sabe quando o Faustão ficava dançarino atrás dele? Que a Sei, Credit sei. Card patrocinava? Eu fiz 3 anos isso, entregava toda semana uma animação nova pela produtora. Você não põe no portfólio que você faz o vídeo wall do Faustão. Pois é. Mas quando eu fiz o DVD da Cláudia Leite, que era o primeiro show dela quando ela saiu do Babado Novo, que foi em Copacabana, eu fiz um motion de 5 músicas. Isso daí você quer divulgar. Então, essas coisas você divulga e dá destaque. Quando é um negócio muito bom, que nem o ano passado, do ano retrasado, a gente fez um filme para Mercedes-Benz, que estava lançando um carro no Brasil. A gente até põe um pouco de dinheiro em mídia para aparecer para as pessoas que são interessadas na nossa área, que são do nosso interesse. Então, Sim, sim. Instagram é a vitrine da sua empresa. É como se todo mundo estivesse no shopping e lá é a vitrine da sua empresa. E qualquer coisa errada também acaba com a marca da sua empresa, a imagem dela. Você não quer mostrar um pouco dessa produção, então? Ó, eu vou mostrar aqui, eu estou separando alguns que a gente fez e vou mostrar vou falando passo a passo do que a gente fez. Vou começar com os de motion. Eu acho que pode ser mais interessante. Aqui, a produtora, a gente divide ela em duas. A parte de motion é a Studio Great. A gente tem ela já hoje, ela está em São Paulo, Rio e Miami. Miami a gente bota para fazer nacionalização de filme, que é filme filmado nos Estados Unidos e veicula na América Latina. A gente tem que adaptar para português, inglês, espanhol. E aí a gente faz todo esse processo. E a Underdogs, que é a parte de produção de filme, abrir câmera, que a gente chama. Que é ter a equipe lá no set de filmagem fazendo tudo. Isso aqui é o que a gente chama de monstro. A gente teve esse trabalho para essa agência que é da Austrália. A gente deu a nossa ideia e eles mandaram baseado no briefing deles. Aí, ao invés da gente montar um storyboard, o que a gente fez? A gente fez um monstro, que a gente chama. Você sai pegando tudo de imagem de filme da internet, outros comerciais, banco de imagem, e monta a história do filme que você quer ter. E daí é essa daqui.
Isso tudo é sugestão nossa. Tudo, desde das imagens, a música e não ter locução, porque como é mundial, você vai pegar um sotaque inglês, ou sotaque americano, ou sotaque da Austrália. Faz tudo em lettering, em cima, em tudo em logotipo, em texto. Se quiser mudar, a gente adapta para qualquer linguagem. E isso aqui que eu estou mostrando é o que a gente chama de tratamento. Aí aqui a gente vai mostrar agora as referências da produtora. Quando a gente faz trabalhos para mídias sociais. Isso aqui é o repertório de mídias sociais que a gente trabalha, que a gente entregou. Ei, o programa já começou! Ali vocês viram que tem bastante stop motion. A gente mistura muito stop motion com 3D hoje em dia. Que o legal de hoje em dia é você não saber mais o que é motion, o que é 3D. Antigamente era quase impossível, se demorava muito e não ficava bom. Hoje em dia dá para conseguir isso fácil. Sim. O próximo filme que a gente vai mostrar é de Dominus. Dominus, eles fazem campanha para tudo. E a gente pegou, para tudo se envolve televisão, internet, cinema e ponto de ônibus, que eles chamam de out of home. Aí o que a gente fez nessa filmagem? A gente tinha um dia com os atores, 8 horas de filmagem. A gente tinha que pensar na entrega geral, completa, desde o post até o filme principal. Então a gente fez um filme principal, 35 posts e 45 stories animados só com material dessa filmagem. Aí é um videocase explicando, mostrando como a gente desdobrou tudo. E os primeiros 30 segundos é o filme principal. Você viu que tem bastante stop motion, bastante integração de motion mesmo com... Que hoje em dia é muito difícil alguém conseguir viver só de animação de personagem. O pessoal faz mais de comercial de televisão. Muita integração. Esse daqui é um filme que a gente fez todo de direção remota agora, quando começou a Covid. A gente mandava o equipamento para casa das pessoas e a gente saiu filmando com drone as ruas para ver como elas estavam todas desertas. Num momento difícil como esse, distância é a palavra da vez. Mas estar longe não quer dizer não estar junto. Por isso, essa Páscoa vai ter que ser diferente. Vai ter que ser de longe, mas dá para ser de perto. Almoço pela internet, reza pela live, música pela janela. Vai ter mãe ensinando aquela receita que era segredo, neto cozinhando pela primeira vez. Vai ter brinde pelo celular,
vai ter abraço virtual, vai ter beijo, vai ter alegria de quem não vai desistir nunca. Vai ter Páscoa. Esse foi um desafio bem grande, porque é muito difícil você conseguir captar a pessoa e dirigir a pessoa remoto por uma tela de celular. Sim. E agora a gente vai mostrar, também a gente fez com a Fernanda Gentil, que é filmagem remota e adaptação de formato, que é para entregar para celular, internet, todos os tipos de formato de internet. Esse foi o filme que a gente fez dela. Olha, se você gosta de ir ao mercado fazer compra de mercado, você pode passar 10 lá na Americanas. Eles estão com entrega rápida para vários produtos. Chegou hoje mesmo, hein? Aproveita. Vocês viram muito motion e tudo aplicado ela se gravou na casa dela e a gente fez toda a montagem. Vocês enviam o equipamento, instruem como operar o equipamento, faz o setup todo. A gente manda o setup. Tem muita gente fazendo isso, Henrique? Cara, virou padrão do mercado agora. Tem que fazer assim. Não, porque não pode mais entrar mais que 5 pessoas. Na verdade, ninguém deixa as pessoas entrarem mais que 5 pessoas num set de filmagem ou na sua casa. A gente está passando um aperto agora porque a gente tem uma filmagem com um cara do Big Brother amanhã, não, sexta, e a gente está com um problema porque o cara não quer deixar a equipe entrar lá. Só que, como que faz? Tem que fazer isso, tem que ter fotógrafo, o cara não pode mais que 5 pessoas. E a gente falou, então tá bom, vamos levar num estúdio. Só que das 5 pessoas que pode, que ele deixa, 3 são assistente dele. E aí, como você não consegue botar uma equipe no set? Não dá. Aí a gente entra nessa discussão com ele, fala, cara, tem que entrar, a gente tem todo um protocolo de segurança, a gente sanitiza todo mundo, a gente testa todo mundo, só que alguém vai ter que ceder. Ou ele não vai ganhar o cachê dele, e vão ter que achar outro, ou ele vai deixar entrar mais gente. Mas a gente está nesse impasse. Então, essas são mais aplicações da Fernanda Gentil. A gente fez uma campanha inteira de motion para o Lollapalooza, que a gente chama de Out of Home. Cada totemzinho que você via no Lollapalooza ou no Instagram deles, foi a gente que fez. Ligue o Onix que o show vai começar. Bem-vindo ao Onix Day 2019. Deixa eu fazer uma campanha para o vestibular. Dá uma pausa um pouquinho. Pode ir. Sim, hoje nós estamos no último dia de inscrição para os vestibulares do Mackenzie. A gente tem uma porção de inscritos no vestibular do design. E a gente tem promovido essas lives especialmente para mostrar alguns dos campos de atuação de designers. Vocês veem que são campos muito pouco ortodoxos. Grande parte dos animadores e criadores de conteúdo para web, para cinema, para TV, para canais de entretenimento em geral, eles não são cineastas formados, eles são designers. E são designers porque tem essa ideia de como conceber um projeto estruturado, como articular o trabalho de múltiplas pessoas, como articular múltiplos conhecimentos na produção desses conteúdos. São conteúdos grandemente estruturados, são projetos no sentido mais pleno da palavra. Eu me atrevo a dizer que até mais plenos do que no próprio universo da arquitetura, onde se articulam dezenas de conhecimentos distintos e profissionais distintos. Então, sendo esse o último dia para confirmar suas inscrições no vestibular desse curso, eu tenho de dizer a vocês que é o curso que prepara melhor
um profissional para atuar nessa área multimeios, nessa área multifacetada que é a produção de conteúdo, produção de mídias digitais, produção de cinema, né? Então, por isso a gente está entrevistando esse ex-aluno do curso, que é o Henrique Campos, e agora eu vou devolver o espaço para ele e continuar mostrando um pouco da sua produção e contando as dificuldades e as alegrias de se produzir nessa área. Então, desculpa, Henrique, vamos lá? Imagina. Aí, então, esse daqui também é um projeto que a gente fez para concorrência do PDV da TIM, que são as lojas. A gente fez durante 2 anos, tudo que você via na loja da TIM, a gente produziu. Só que nessa última campanha eles não gostaram, mas teve uma agência que fez melhor, uma produtora, e eles levaram o contrato da TIM para fazer tudo por 2 anos. E aqui a gente também tem as adaptações de formato que a gente faz, que a gente propõe. Tudo isso a gente cria dentro da produtora. A gente senta lá na sala de reunião e começa a pensar e ver que linha de design que a gente vai seguir. A gente pega o brand guide, o brand book da empresa, dá uma olhada e vê o que a gente vai entregar e planeja. Por exemplo, a TIM tem cores que ela não pode usar, ou dependendo do tom de vermelho, que remeta claro, não pode usar roxo, não pode usar nada. O vermelho tem que ser esse vermelho porque não remete nada da TIM, da Claro. E a gente quis mostrar uma ideia mais moderna para eles, tentando mudar um pouco a linguagem que eles têm, mas a gente achou mais interessante na época, mas eles optaram por manter o que eles têm hoje em dia. Vou pular a parte. Esse aqui é o comercial que eu falei para vocês do lançamento dessa Mercedes no Brasil. Os caras só tinha uma no Brasil. Não está compartilhando, viu, Henrique? Oi? Não está entrando a imagem, não. De novo. Esse aqui. Boa. Esse aqui é o da Mercedes. A Mercedes, a gente fez um lançamento, uma Mercedes AMG. Só tinha uma no Brasil, que eles fizeram o lançamento no Salão do Automóvel e mandaram a gente fazer um vídeo explicando que era assim, quando você comprasse o carro no Salão do Automóvel, você ia ganhar uma pulseira para um Apple Watch feita de pneu de carro de Fórmula 1. Aí a ideia foi sensacional, só que eu achava um pouco inviável, porque você compra um carro de 1 milhão, você ganha uma pulseira de relógio. Mas, se eu te falar que deu sold out nas peças, que eles trouxeram 15 peças, venderam as 15 peças e as 15... Muita gente queria comprar só a pulseira. A pulseira sozinha custava R$ 2.500. Uou! Aí agora esse aqui é o filme que a gente fez. Também tem muito 3D, que é toda a parte da pulseira é 3D. Isso tudo é filmado pela gente. Desculpa? Isso tudo Vocês fazem toda a captação, toda a captação de imagem, toda a produção, captação de imagem, edição. Ganhei pulseirinha. O maior desafio nesse filme era o carro não é feito para derrapar. Ele tem 1 milhão de
controles de sistema que não deixa o carro cantar pneu. E para a gente conseguir fazer drift com ele, a gente teve que chamar um técnico da Mercedes para conseguir... Desativou o controle de tração. Não dava para desligar o controle de tração de jeito nenhum. Só teve um cara com um computadorzinho e conseguiu desligar. Aqui a gente também faz produto de beleza na produtora, que é... Na verdade, esse é da Nivea. É a primeira vez que a Nivea estava filmando com uma negra fora dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem, mas fora dos Estados Unidos não tinha. E a gente fez também o 3D com a parceria com outra produtora, mas a captação é toda nossa. Fragrâncias exclusivas, absorção imediata para uma pele macia e radiante. Novos hidratantes Nivea, óleos essenciais. Você vai falando aí que eu tenho 1 milhão de coisas aqui para ir mostrando. Aí eu tenho a parte de animação. Agora, a parte de animação que é a parte que talvez interesse mais para boa parte daqui. Sim. Eita. Tá aparecendo a... Deixa eu dar um share de novo para eu jogar o certo. Pode que o meu cachorro decidiu acordar justo agora para latir. Ele tá travando. O Keynote deu um pau, vou reiniciar ele, mas é rapidinho. Me diz uma coisa. Tem uma série de modismos nessa área de comercial, né? Como você negocia com os clientes e mantém, de certo modo, uma assinatura tua nos projetos? Assim, tem uma imagem de produtora que transparece na sua produção? Ou a produtora é transparente e é apenas a imagem do cliente que é retratada nas produções? Então, aí a gente tem postura de mercado das produtoras. As produtoras, quando elas são grandes, tipo as mais famosas, que é o Vetor Zero, Lobo, a Conspiração, eles conseguem impor mais, porque eles têm um nome no mercado. Fernando Meirelles é o dono da O2, então tem uns caras que se ele fala, eu vou filmar assim e vai ser assim, tudo bem. Agora, nesses filmes de baixo custo e médio custo, normalmente prevalece a coisa do cliente, a vontade do cliente. Porque Sim. eles passam por um alinhamento mundial, que muitas coisas que eu faço de Procter, eu trabalho passando coisa de Oral-B e Vic. Coisas de Procter, eles não aceitam. É um alinhamento mundial, você chega com um script certinho, você tem que seguir. E ou você aceita aquilo, ou você não trabalha. Então, a gente prefere, como eu não sou dos grandes do mercado, esses que já estão com a vida ganha, eu tenho que aceitar. Mas a gente tenta sempre sugerir. Esse da Nivea, por exemplo, foi um que a gente sugeriu fazer com uma... Na hora de fazer o casting, a gente falou, vamos fazer com uma negra, já que está filmando no Brasil, não vai importar o filme. Que a negociação com a Nivea foi, eles tinham o dinheiro para fazer a importação do filme. Aí ele falou, com o dinheiro da importação eu consigo produzir um filme melhor que esse. Aí a gente botou o nome da produtora em jogo e fez esse filme. Virou referência para eles de filmagem para a América Latina. Qualquer pessoa que vai filmar agora, eles tentam seguir esse guia, ou que a gente seguiu. E a gente apanha, mas tenta, de vez em quando os clientes cedem. Tem uns que são mais difíceis, mas dá. Estou tentando achar aqui. A gente fez um para uma produtora uma agência lá da África do Sul. Eles vieram por causa de um projeto que eles viram nosso e eles gostaram e vieram atrás dele. Isso ajudou bastante. Aí
como o cara veio atrás de mim, eu posso falar, eu quero fazer assim ou não quero fazer assim. Você contratou o meu filme, não fui eu que fui atrás de você. Sim, Aí deu sim. pra gente dar uma puxadinha pro nosso lado, mas normalmente não tem muita essa opção, não. Eu vou pelo Vimeo, no Vimeo eu consigo mostrar essas peças que eu não estou conseguindo mostrar por causa do Keynote que travou. Eu vou mostrar o nosso repertório de animação. Eu acho que isso Entendi. mostrou bastante coisa e o repertório de animação não foi, né? Toda modelagem, props, é feita in-house, é dentro da produtora, ou vocês trabalham com muitos freelas? Tudo dentro de casa, tudo. A gente, Tudo, quando sempre. tem mais demanda, a gente chama alguns freelancers. Mas normalmente a gente tenta concentrar tudo dentro de casa, até porque trabalho legal todo mundo quer fazer, né? Claro. Costumam ser os maiores, mais legais, são os que a gente tenta manter dentro de casa. E você tem dois tipos de trabalho, né? Você tem o trabalho que vem com todo o concept pronto das agências e você tem os trabalhos em que vocês elaboram o concept, propõem as soluções. Isso. Como é lidar com esses dois casos? Bom, quando o concept vem pronto da agência, é basicamente a produção, né? Quando vocês concebem, como é que é esse processo? Então, quando o concept vem da agência, a gente recebe guia daqueles da TIM. A gente recebe um guia do que pode e o que não pode fazer. Limita bastante o trabalho, limita a parte criativa, mas eles têm um conceito por trás. Então, se a gente, como designer, briga tanto que tem que ter conceito, tem que ter tudo, então eu tenho que seguir o deles, a gente tenta seguir mais quietinho. Mas Claro. a gente adora quando vem projeto de criação livre. Esse aqui da Copa Nescau, o que a Nestlé fez? A Nestlé tinha a música, só que a música foi feito um clipe e eles queriam uma animação para ser o lyric video, para tocar no Spotify e no YouTube enquanto a criançada canta, para ela saber pelo menos como escreve tudo, e ela deu liberdade para a gente criar o que a gente quisesse, da forma que quisesse. E aí a gente fez desse jeito. Isso é para o mercado brasileiro, internacional? Pro brasileiro. Foi para a Copa Nescau de... Você lembra aquela Copa da NAP que tinha antigamente? Sim. Agora é a nova versão dele. Eu não vou tocar inteiro porque ele tem 3 minutos de vídeo, né? Então... Mas esse foi o que a gente criou inteiro, desde o começo. Qual mais que a gente tem aqui? O Brawl Stars também. Esse é toda animação 2D. O que a Supercell fez? Eles estavam lançando no Brasil esse jogo que chama Brawl Stars. Aí eles apareceram com a ideia de a gente fazer uma animação sobre cada personagem. Aí a gente criou e desenhou tudo em 2D. Esse foi um projeto legal que a gente fez 4 filmes desses em um mês e meio. Então a gente entregava um por semana, desde o concept do desenho até a animação final e toda a parte de
veiculação e veiculação em vários canais diferentes. Esse é o tipo de trabalho que a gente fala que não dá muito portfólio, mas dá nome. A gente fez a vinheta da abertura da Copa América, o Liquid Motion, que dá uma impressão de ser mais líquido o negócio, a animação. Esse, realmente, assim, a gente foi completamente engessado. A gente não tinha o que fazer. Eles mandaram alguns frames do que eles iam espalhar pelo Brasil e a gente tinha que fazer a animação seguindo aquilo. Sim. Não é do nosso gosto, mas é do gosto do cliente, a gente tem que fazer. Esse é o do Dia dos Pais, que a gente criou. A gente criou para uma vinheta nossa da produtora de Dia dos Pais. E essa agência da África do Sul quis veicular para como se fosse uma net deles lá. Isso é todo 3D. 3D que simula 2D. Como se deu essa expansão para esses mercados fora do país? Como vocês chegaram a esse ponto? Você conhece os criativos daqui do Brasil, aí eles vão para outros mercados. Nem o cara da Mercedes que a gente fez, hoje em dia ele é diretor de criação na Thomson do Reino Unido. Aí tem os caras, tem outro que está na DDB de Nova York. Aí eles vão para lá, aí quando eles têm algum projeto que eles lembram da gente, eles acabam indicando. Isso é uma coisa legal de mostrar, que a gente faz muita composição, que é pegar o filme e inserir computação gráfica em cima para parecer que é cinema americano mesmo, como se fosse num negócio de cinema. Isso a gente fez para a feira que chama BGE, a Brasil Game Show, que tem todo ano aqui no Brasil de videogame, que é a maior da América Latina. A gente tinha que fazer o carro congelar por dentro. Tudo em computação gráfica. Super. E a gente tentou fazer, nesse projeto, a gente pegou vários easter eggs de jogos e fazia a cena, botava os jogos dentro da cidade de São Paulo. Então, você olhava ali na Gazeta, tinha o Pokémon e o Zelda, e o Link, quer dizer, né? E dentro do ônibus tinha o cara o Kratos, do God of War. Todos eles eram, e tinha Lara Croft no meio da sala de estar da menina. Isso é o que a gente teve também, liberdade para criar. A gente chegou com o cara da agência e falou, preciso pensar em como inserir videogame dentro da cidade de São Paulo. Posso te fazer uma pergunta que um dos meninos que está assistindo fez? Que tipo de trabalho você mais curte fazer? Aquele que você pega a caneta e tem prazer de fazer de verdade? E se possível, mostra um exemplo de um desses. Cara, os mais legais, o Brawl Stars foi muito legal. O da animação tradicional. Stop motion e esse daqui que eu vou mostrar também do Tigusto. Do Tigusto, o que é esse? 2D com 3D e foto, stop motion. Isso é um dos mais legais, porque a gente criou também, a Nestlé virou para a gente e falou, tem que fazer um tutorial mundial de como funcionar a do Tigusto. De real aí, é só a foto da cafeteira. A gente tem um mini estúdio, a gente pegava os ângulos que a gente precisava da máquina e o resto era tudo animação. Ou 2D ou stop motion. E 3D, bastante 3D.
Por que o mais legal? Conta aí o segredo. Porque a gente, você pode botar a sua criatividade no negócio. E você sente criando mesmo. O Brawl Stars também é outro. Porque você começa a criar elementos que o cliente não espera. O cliente ele só te mandou o personagemzinho dele. Então, Henrique, aí você se sente contribuindo para o marketing do cara de verdade. tá. Você tem uma equipe de quantas pessoas, em média, na produtora? São Paulo tem 32, no Rio tem 12 e Miami tem 2. Ok. E o quanto você se envolve na criação e, eventualmente, produção de uma coisa ou de outra? Tudo que é projeto grande, que nem esses daí, eu me envolvo. Os menores do dia a dia, que nem como a gente faz esse... Faz RAF, senta no computador e mexe. Olha, o ano passado eu evito de virar à noite porque fora o processo criativo eu ainda tenho que cuidar do administrativo, né? Mas mesmo assim, ano passado eu tive que virar 3 vezes noite porque o Freela largou a gente na mão. Aí o Freela falou que ia entregar, não entregou, aí eu sentei no computador e virei à noite para fazer. E você ainda tem esse talento de botar a mão na massa e saber fazer? Não é mais tão rápido quanto antes. Antes eu pegava um filme desse da Tokstok e fazia ele em 4 horas, 5 horas. Hoje vai um dia. Eu perco, vai 8 horas, 9 horas. Mas vai. Vai. Eu tive que... Porque você falou uma coisa logo no começo que me chamou a atenção, que você estava falando que não admite que alguém trabalhe de graça para você. Eu acho super bacana isso. Mostra uma postura que é profissional, na verdade, né? Mas a outra coisa que você falou é que você gosta de sentir que sabe fazer o que você está pedindo para a meninada fazer. Sim. E é algo que me chamou muita atenção, porque é uma postura mais que profissional, na verdade, né? Se você sabe as limitações e os potenciais do trabalho de uma pessoa, porque você faz também, você tem uma sinergia de equipe que é muito, muito válida, né? Muito, muito interessante. É bacana isso. Eu acho que tem que ser porque, assim, quando você está liderando uma equipe ou fazendo parte de uma equipe, se você não respeitar quem está no comando, você achar que você é melhor que ele, ou se o cara não souber o que ele está falando, ele não consegue fazer. Se a pessoa não tem um mínimo de conhecimento, ela pode ter outros conhecimentos que na hora ali, que nem o pessoal da prospecção tem umas qualidades que o pessoal da produção não tem. Então você tem que ficar fazendo aquele jogo aquele meio campo. Mas quando você senta com a produção, você sentar com a produção e não souber do que você está falando, você perde completamente a credibilidade. Eles não te respeitam. Acho que a tua experiência na faculdade te ajudou a ter essa postura, esse jogo de cintura em lidar com equipes e com... Cara, a gente fez muito trabalho em grupo, principalmente na área de vídeo. A gente teve que produzir não era um mini documentário, a gente tinha que produzir entregar uma peça filmada e editada, por exemplo. E era um grupo de 8 pessoas, então alguém tinha que assumir a liderança daquilo. Então quem acabou assumindo? Quem tinha mais conhecimento. Do mesmo jeito que quando a gente fazia alguns outros projetos a gente estava fazendo, não era sintaxe da linguagem visual, era um que a gente tinha que entregar todo o planejamento de um estacionamento de carro. A linguagem, como ele seria, tipo, como seria dividido por cor, por setor, por tudo, eu não entendo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que baixar a cabeça e escutar quem entende. E tinha gente que trabalhava na área de design, que trabalhava com parte de criação de placa ou sinalização. Então, esse cara assumia. Então, ali que a gente começa a aprender a respeitar ou saber o seu limite e mostrar o seu valor no projeto para os outros, porque todo mundo tem um valor, só tem que saber mostrar o seu valor no projeto. Claro. E o líder tem que saber aonde que encaixa cada qualidade, cada defeito. Estou pedindo para você mostrar o vídeo da Nerf aqui. Eu que fiz. Esse aqui foi bem legal, cara. A gente foi para Porto Alegre, porque filmar com criança em São Paulo é difícil.
versão dos lançadores preferidos. Com o mesmo foguete Nerf, mais fácil de levar para onde quiser. São vários modelos para superar qualquer desafio a qualquer hora. Novos lançadores Nerf Microshots. Diferentes modelos para escolher. Sabe o mais importante desse daí? Quem mais me deu trabalho nessa filmagem? A gente não pode botar a criança atirando nela, atirando em outra criança. Você não pode mostrar a criança em situação de perigo. Cara, assim, você tem que pensar 1 milhão de coisas, porque a criança não pode associar isso com uma arma de verdade. Apesar de que, né? A gente gravou junto esses 3. O Fala Aí, ele tava lançando no Brasil. Que é um... Eu não sei se vocês já viram, que é um jogo que o cara bota... A diversão vai começar. Chegou o Fala Aí, é da Hasbro. A gente tinha que mostrar... E esse daí era como jogar esse jogo. E esse jogo, até aquela Ellen DeGeneres apareceu usou no programa dela sem pagarem nada, porque virou uma febre entre os adultos. Tá certo que a maioria dos adultos só jogava isso quando bebia, mas virou... vira aquele jogo de adulto que o pessoal usa em reunião. Ó, esse projeto aqui da Hasbro, que é o Hasbrinho, eu quero ver se ele tem inteiro aqui, não só o breakdown dele. Foi usando muita coisa que a gente aprendeu naquela época, porque a gente fez um fantoche, um cenário e toda a interação dele com uma mão. E a gente gravou tudo separado e juntou depois. E não vai ter. Mas eu mostro ele... Quem fez esse bonequinho pra gente, a gente achou o cara que fez aquela Cocoricó. Ele criou pra gente esse personagem. Seu visual hoje. E qual que é a ideia disso? A Hasbro, ela gasta muito dinheiro com treinamento à distância do pessoal com as pessoas de loja. Então, eles tinham que treinar à distância os funcionários da ReHap, por exemplo. Aí a gente fez tudo em stop motion para eles entenderem como funciona e como opera cada brinquedinho. E vira um negócio lúdico também. Então, a criança, quando ela vai ver como brincar, ela também pode entender como funciona. Não me deixe sozinho. E ali tinha um joguinho legal que era aquele Pie Face, que é um negocinho que você vai rodando e ele joga uma torta na sua cara. Também virou brinquedo da produtora. A gente brinca com isso sempre. Brincava, né? Quebrou. Porque é adulto brincando com um brinquedo de criança. Ah, sim. Estou vendo qual mais que pode ser interessante de mostrar. Esse aqui a Spoleto todo ano lança uns pratos comemorativos. Aí a gente fez interação de filme, stop motion com animação. Chegou a nova coleção de pratos Spoleto Minha Cozinha Italiana. São 6 pratos exclusivos, criados por novos artistas, inspirados nas nossas receitas e escolhidos por você. Imagino que esse tipo de trabalho envolvendo stop motion deva ser o mais gratificante de fazer, apesar de tem uma certa pressão no estúdio sempre, né? Mas fazer o stop motion é lúdico, é brincar num certo sentido, né? Isso, você não vê a hora passar. Você tá ali fazendo, que nem nessa cena aqui, na primeira cena do negócio, a gente botou folhinha por folhinha, macarrãozinho por macarrãozinho. E aí, daí você olha lá, tem um bando de adulto marmanjo brincando. Brincando e fazendo coraçãozinho com macarrão, para fazer o desenho, fazendo barquinho de macarrão. E lá na hora a gente fica fazendo o teste e pensando como criar isso.
Isso aí a gente pega a farofa e descobriu O briefing para um vídeo desses vem mais aberto. Vocês têm um espaço criativo muito maior, imagina. Sim, empresas mais modernas, tipo Spoleto, Domino's, eles deixam essa liberdade criativa. As grandes, mesmo que costumam ser mais rígidas nos briefings. Você explicou, você tem uma imagem de marca do planeta, planetário, global, né? Você tem um estilo global e imagino que seja mais difícil desviar, né? Mas essas novas deixam fazer o que quiser, eles aceitam. Eles podem, tem hora que eles brecam, falam, cara, não, isso é muito louco, não faz. O Datinha, a gente foi fazer uma apresentação, deixa eu ver se está aqui. Eles queriam fazer um tutorial de como trocar fazer o seu chip, fazer a portabilidade do chip. E eles são todos aquela linguagem séria que vocês viram ali, que é todo carteladinho, número, nada de personagem. A gente já foi lá e criou um ET, fez o ET querendo trocar, indo na lojinha. Os caras olharam e falaram que, cara, tá animal, só que não tem nada a ver com o que a gente vende. É esse daqui. O cara do marketing falou, eu queria poder botar isso no ar, porque a gente achou isso sensacional. Só que não é a linguagem da empresa. É isso daqui. Como se conectar melhor com o mundo? Comece fazendo sua portabilidade na TIM. Você tem 2 caminhos para fazer parte da maior cobertura 4G do Brasil, analógico ou digital. Vá até uma loja TIM. Na entrada, pegue uma senha. Em poucos minutos, você é atendido por um dos nossos consultores. Você só precisa levar sua identidade e CPF originais e foto de ou você pode fazer uma declaração de o consultor vai apresentar todas as opções de planos TIM Black, TIM Pós Plus, TIM Pós Express e da Mint. Escolha o plano que seja mais adequado ao seu perfil. Faça o pagamento do seu novo TIM no caixa. A TIM protege todas as suas informações. Verifique toda a documentação junto ao consultor. Seu TIM Chip será ativado na hora com um número provisório. Assim você poderá aproveitar todos os benefícios do seu novo TIM Black. Eu vou parar porque tem mais 2 minutos de vídeo. Mas o que aconteceu? Eles adoraram. Ele falou, cara, tá sensacional, consegui entender, muito lúdico, a gente adorou. Só que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Com o que a gente faz. Volta pro tutorial antigo. Volta para os jeitos antigos. Que o jeito antigo é... Cadê? Esse é o que a gente fazia quando eles lançavam algum produto. Isso aqui. Ele fala, esse aqui a gente já sofreu para provar porque eles achavam muito louco. À vontade para o bate-papo e nunca parar. Você vê que tem uma linguagem um pouco mais séria. Ele falou que esse era o mais louco que ele podia ir. Ele falou, aquele era o mais criativo, o mais louco que vocês podem ir. Volta, pisa, né, fica no chão e tem que ser nessa linha. Não pode viajar. O que mais? Acho que... Henrique, o que você diria para um garoto que tá considerando cursar design? O que ele deveria buscar? Manda bala. Eu acho que assim, vale muito a pena fazer um curso desse, vale. E o que a pessoa tem que fazer é buscar, usar a parte da faculdade para ter cultura e referência de conhecimento lógico das coisas, do projeto, ter conhecimento de arte, ter técnica de arte, técnicas que eles ensinam aí, que agora é hora de experimentar. Depois disso, você não experimenta mais, você só bota em prática. E se apesar que vocês experimentam bastante na produtora, vai? A gente sim. Mas é que assim, daí você vai ter uma referência, mas
não são todas as produtoras que têm essa, que nem diz meu ex-sócio, a loucura que eu tenho de chegar lá e querer fazer. Tem produtor que quer um negócio mais rígido. E operar a máquina, que nem hoje em dia todo mundo acha que é só abrir o Photoshop, o After que você vira, ou o Premiere que você virou editor ou motion. Não, tem que ter os conceitos. Tem aquele livro, Animator Survival Kit. A primeira coisa que você tem que ter é esse livro, que ele ensina os princípios básicos de animação. Ele vai mostrar desde como você faz um quadrado pular de uma forma divertida, de uma forma séria. E agora está na hora de você ter essa referência, porque na hora que você vai apresentar um projeto para o cliente, que nem quando eu fiz aquele tratamento do banco original, ou esse da TIM que a gente perdeu, você não pode errar assim. Por sorte, a gente era amigo do criativo, do cara da TIM. Mas se você erra, você não consegue trabalho. E se você não tem uma referência, se você não tem conhecimento técnico, uma referência artística disso, do que está acontecendo, do que foi feito, seu trabalho fica muito pobre. E aí qualquer um pode fazer. Por isso que é a parte importante da faculdade, é você conhecer os conceitos. O conceito não é qualquer um que aprende, qualquer um que ensina, e não é qualquer lugar que você acha. E para essa moçada que imagina ou sonha um dia entrar no universo da animação, da produção, o que você sugeriria? Que toque você daria? Primeiro é fuçar, pegar o computador e fuçar, abrir o After e começar a procurar tutorial na internet e usar bastante curso, procurar curso de conhecimento específico. Teoria de cor, o que combina com que tipos de movimento, iluminação. Na aula de fotografia, a gente aprendeu sobre iluminação. Eu uso iluminação no 3D, que começa com aqueles pontos de 3 luz. Sim. 3 pontos de luz. É o princípio básico de iluminação. Aí você começa a entender, por exemplo, que esse vídeo do Ego, a gente começa a desenhar, você começa a ver os pontos de luz que tem no cenário. Como você vai aplicar isso? Isso tudo a gente aprende tem uma boa base na faculdade. Depois você vai ganhando técnica, mas o princípio do conceito você tem que ter isso tudo. Tem que ir para a faculdade, tem que achar alguns cursos específicos disso, de ilustração, de desenho. Esse daqui a gente fez para mostrar como era os tipos de linguagem de animação que a gente gosta de fazer e que a gente consegue fazer. Experts are beings that live in a bubble called ego. This bubble is full of certainties like we know everything about movies. There's nothing else to learn. This cannot be done. But when you pop this bubble, a tiny precious thing called maybe appears. Maybe we can create and produce a universe, change some concepts about animation, frame the reality in a way that makes you astonished. Or maybe we can turn some digital stuff into art. Even better, maybe we can write a mind-blowing script about ego. Maybe there is no impossible. But we are very sure about one thing. You have to pop the ego bubble and think beyond to achieve the... Wow! Damn! Dude, how'd you do that? And how crazy is it to think that all of this started here? Yeah, we are definitely not experts. We are way better than that. We are great. Essa é a ideia. A gente pega assim a gente aplicou todos os conceitos que a gente tem em uma animação. O que você usa de software para 3D hoje? Cinema 4D e Maya. Eu uso Maya, só que os funcionários a maioria usa Cinema 4D. Eu apanho um pouco de Cinema 4D. Só que o Maya acaba sendo mais completo para a personagem ainda. No Mackenzie, hoje eles têm esses pacotes educacionais da Autodesk, da Adobe, então os alunos têm acesso a todos os softwares, enquanto são estudantes, pelo menos, completamente free. Eles são completos, assim, não tem nenhuma limitação, né?
E vários deles estão instalados nos laboratórios, você lembra dos laboratórios, né? Claro. Você me mostrou esse vídeo, que é um pouco um vídeo conceito de quem são vocês. Então, você respondeu a última pergunta que eu queria te fazer, o último pedido, que é mostrar um vídeo que defina quem são vocês, mas você acabou de mostrar. Dá para entender bem. E, assim, só para falar para todo mundo que, assim, cara, mergulhado nesses negócios da Adobe. A Adobe tem o Animate para fazer animaçõezinhas 2D. Eles lançaram agora o animador de personagem, After Effects e Premiere. Você tem que dominar esse daí. É o básico para poder entrar na área. Enfim. Henrique, eu estou aqui pensando quando vai ser a próxima, mas eu estava pensando em juntar um grande número de ex-alunos meus, do Quito, de outros professores que foram para a área de cinema, animação, vídeo, e fazer uma mega live com todo mundo, um encontro, matar saudades, etc. Talvez a gente faça mais no meio do próximo semestre, você fica desde já convidado. Cara, foi um prazerzão conversar contigo, ver o teu trabalho. Você chegou a um nível de sucesso e você tinha isso como projeto, né? Você tinha um olhar muito focado já na faculdade, né? Isso é bacana de ver. Isso daí era assim, desde a época da faculdade. Outro dia minha mãe ela me falou, ela falou: Henrique, você sempre soube o que você quis fazer, né? Eu falava: não. Ela falou: sempre sim, desde a faculdade você falava que você queria trabalhar com animação, que você ia fazer isso e montar sua produtora. Eu falei: é verdade. Não tinha parado para pensar. Eu sempre achava que eu era o cara meio perdido, que não sabia o que tinha pensado da vida, que a vida que foi levando. Mas não, foi desde o começo eu tive essa ideia. Então, uma última pergunta a queima-roupa. Teve algum herói que marcou tua vida? Aluno? Não, herói. Ficcional ou real, mas algum herói que marcou tua vida? Alguém que foi, sei lá, um ponto no horizonte que você falou, é o caminho. Cara, eu gosto. Daí o herói, na verdade, é uma empresa. Eu entrei por causa da Pixar. Eu achava que eu ia trabalhar lá um dia. Que eu ia querer trabalhar lá. E referindo, cara, tudo que eles fazem. E também tem uma outra produtora lá nos Estados Unidos que chama PSYOP. PSYOP. Eu entrei por causa deles. Eu falei: cara, eu quero trabalhar com esses caras. Hoje em dia não tem como eu trabalhar com eles. Mas eles, desde o começo, foram a referência para tudo. Eu olhava e falava assim: cara, eu quero fazer isso. Eu entendia que também não era uma pessoa, era uma equipe. Então eu queria fazer parte da equipe que fazia aquilo e fazia o Toy Story. Coloca o link da produtora no Vimeo aqui para a meninada anotar e depois dar uma olhada na produção mais em detalhe. Vimeo Home Studio Great. Magnífico. Henrique, queria te agradecer em nome do curso, em nome dos alunos do design, em nome dos futuros alunos do design, em meu nome. Saudades enormes daqueles atendimentos caóticos que a gente fazia na escada. A Lúcia, o Alex, você. Eu fazia isso um pouco mais porque vocês tinham mais o que trocar entre si do que eu tinha para dar para vocês. E super aprendi um monte com vocês todos. Né? Então, tenho saudades daqueles tempos. Mas agora tem esses recursos maluquinhos aqui, a gente conversa online, fica em contato, troca figurinha no Insta, enfim. Fica pronto para um convite de uma live coletiva dos animadores e videomakers do Mackenzie mais adiante. Te agradeço demais, cara, foi um super prazer te ver, conversar contigo. Obrigado, para mim também. Então é isso. Quer soltar alguma no ar antes da gente encerrar? Não, acho que é isso, gente. Obrigado também que ficou ouvindo aí. E tem os dois sites. Tem o Vimeo, @Underdog Filmes, que é Underdogs Filmes, que é da produção de filme. E a Vimeo, /Studio Great, que é de animação. Cara, quem quiser, se alguém se interessar, pode me adicionar, pode me seguir no Facebook, Instagram. E quiser marcar um dia de visitar a produtora, entender, a gente tem esse costume de receber. No momento está exilado no Paraná. No momento eu estou exilado no Paraná e está no home office todo mundo, mas acabando a quarentena, quem se interessar é só me procurar. Bacaníssimo. Cara, super abraço, brigadíssimo
E continua com esse sucesso. Muito legal. Obrigado. Adorei ter participado. Se precisar de novo, é só avisar. Vamos avisar. Fica só aguardar. Abraço. Certo. Abraço.